Brasília era considerada uma utopia. Nós estávamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres: futura sede da capital federal. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. Cheguei em Jataí, no estado de Goiás, para iniciar a minha campanha. Eu havia declarado que era indispensável para o desenvolvimento do país paz, tranquilidade, e que esta só se obtinha com um respeito integral à Constituição, donde a minha resolução inabalável de cumprir artigo por artigo da Constituição de 1946, que era a que regia os destinos do Brasil. Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente: se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil. No dia 2 de outubro de 56, foi a primeira visita do presidente aqui no Planalto. O doutor Rael já tinha falado com o ministro da Guerra, Teixeira Lott, umas 40 barracas de lona, para fazer um acampamento aqui perto da fazenda do Gama. Então reuniram lá esse grupo de amigos, fizeram uma vaquinha, mas o cabeça era Oscar Niemeyer. Aí telefonaram para ele, Oscar Niemeyer chegou e disse: ó, eu topo essa surpresa. Me arruma tinta e papel que eu vou desenhar a planta desse barraco. O Tetinho foi a minha medida inicial para ele poder ir lá aos sábados. Isso foi um período muito bom, porque a gente ficava lá conversando sobre Brasília. E o pessoal que tocava violão, de modo foi uma época assim um pouco de boemia, não é? Mas com muito trabalho, com muito amor, com muita vontade de realizar a nova capital. Cheguei em Brasília, a primeira vez foi em fim de outubro, em 1957. Quando eu vi aquele deserto, o Planalto, aquela imensidão do Planalto, tem uma casa, tem nada. Eu falei: Israel, isso é uma loucura. Aqui, num lugar desse, não tem nada para fazer uma cidade em 3 anos. Vamos voltar. Ele disse: não, eu vou fazer a cidade em 3 anos. Aí eu fiquei mais tranquila. Era uma construção de madeira muito simples, onde havia um quarto para os vereadores, um para nós e um para o presidente, e uma sala de estar pequena também. Com um fato, uma circunstância histórica tão favorável de ter sido construída numa época em que houve, vamos dizer, um homem capaz de ter a audácia de mudar uma capital, de ter uma visão como foi Juscelino Kubitschek, ser assessorado por 2 grandes arquitetos, né? Ter um urbanista e um arquiteto para levar adiante, né? Porque se a gente pensar bem, era muito fácil Brasília ser mais uma cidade sem graça nenhuma no interior do Brasil, né? Houve uma combinação feliz entre meu pai e Juscelino. Eles eram amigos. Isso é muito importante porque não se consegue vencer uma batalha sem uma equipe muito harmoniosa, muito entrosada. Isso eu acho importante porque a afinidade dos dois eram muito grandes. Eram políticos da mesma geração.
com o mesmo espírito, a mesma vocação de se ver o Brasil e, sobretudo, com a mesma audácia e ousadia, muita coragem, muita confiança, né? Eu lembro a primeira vez que eu desci aqui em Brasília, isso foi em 1956, em setembro, outubro, ali foi tirado até o primeiro ticket de passagem, número 1, a Paner do Brasil. E o avião desceu e atolou, porque o campo não era encascalhado, foi o cerrado raspado e o avião atolou. E nós descemos ali, eram umas 20 e tantas pessoas, e o presidente Juscelino, evidente. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não vai construir capital de maneira alguma, porque não tinha nada, né? Foi necessário muito mais que engenho, tenacidade e invenção. Foi necessário 1 milhão de metros cúbicos de concreto e foram necessárias 100 mil toneladas de ferro redondo e foram necessários milhares e milhares de sacos de cimento e 500 mil metros cúbicos de areia e 2 mil quilômetros de fios. E 1 milhão de metros cúbicos de brita foi necessário e 400 quilômetros de laminados e toneladas de madeira foram necessárias e 60 mil operários. Foram necessários 60 mil trabalhadores vindos de todos os cantos da imensa pátria, sobretudo do norte. 60 mil candangos foram necessários para desbastar, cavar, estaquear, cortar, serrar, pregar, soldar, empurrar, cimentar, aplainar, polir, erguer as brancas em penas. As em penas brancas, como penas brancas, as grandes estruturas, tão leves, tão puras, como se tivessem sido depositadas de manso por mãos de anjo na terra vermelho pungente do Planalto, em meio à música inflexível, à música lancinante, à música matemática do trabalho humano em progressão. O trabalho humano que anuncia que a sorte está lançada e a ação é irreversível.